Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde para você que já está aí começando a sua tarde, já está almoçando e participando aqui da nossa live da comunidade Meu Sagrado. Esse momento de encontro ao vivo para a gente estar mais próximas umas das outras, para vocês ouvirem um pouco mais sobre as bases desse Meu Sagrado, que é um projeto de amor à nossa potência feminina. Eu tô de cá, ainda na energia maravilhosa do nosso encontro de ontem da confraria. A confraria que nesse primeiro semestre está trabalhando o prazer feminino, a potência que é esse prazer feminino no nosso dia a dia, na nossa sexualidade, mas também dentro dos nossos relacionamentos. Então ainda estou aqui transbordando da energia de ontem, apesar de não ser o nosso tema de hoje, o nosso tema é o poder ancestral. Mas eu tinha que falar de como o encontro de ontem foi lindo e cheio de muito, muito amor no meu coração, no coração de cada uma das participantes. É um momento, os círculos são um momento de uma partilha muito linda, onde sensações são despertadas lá de trás e a gente vai aquecendo o nosso coração. Eu falei sobre isso na live anterior, onde eu falei sobre o Sagrado Feminino na prática. Então, quem não assistiu, pode olhar na nossa aba de vídeos aqui no perfil, que tá tudo lá guardadinho. Hoje a gente tem a nossa terceira live dessa sequência, com a sequência da minha bio, né? Aquilo que eu trago para vocês como promessa de auxílio aqui nesse perfil Comunidade Meu Sagrado. Então, nós falamos do sagrado feminino na prática, falamos do yin e yang, como essas energias atuam em nós, homens e mulheres, mas focando mais nas mulheres, que é quem eu escolho servir aqui nesse perfil. E hoje a gente fala do nosso poder ancestral, o poder dessa ancestralidade que nos precede e como isso tem influenciado a nossa vida. Esse é também um dos pilares aqui do meu sagrado, porque é algo muito forte dentro dos atendimentos individuais, dentro dos círculos do sagrado feminino e também de todos os atendimentos de grupo que eu promovo. Isso acontece porque eu venho de uma linhagem de mulheres fortes e amorosas. Sou filha de taróloga, neta de herveira, bisneta de rendeira, neta de costureira, então são muitas mulheres que servem a mulheres. E isso já fala muito da nossa linhagem ancestral. Eu trago essas mulheres aqui porque honro a energia delas para quem sou hoje. E o meu foco sempre maior na ancestralidade feminina, então eu acabo trazendo esses exemplos mais da nossa ancestralidade feminina mesmo. Mas você aí pode escolher e já desde agora, o início desse encontro, começar a pensar. Quem são esses ancestrais que ajudaram a construir quem você é hoje, que ajudaram a construir o espaço, a comunidade na qual você vive hoje? É muito importante pensarmos sobre isso, porque a nossa ancestralidade, eu gosto sempre de fazer um comparativo com a árvore, né? Quem não honra as suas raízes não consegue expandir as suas asas. Então, uma árvore, para que ela tenha bons frutos, que ela possa ter galhos avantajados e estar ali esplêndida na natureza, para cumprir o seu papel, mas também para nos trazer aquele bem-estar, ela precisa estar ancorada em raízes fortes. Alguns estudos de algumas espécies destacam que as raízes são exatamente iguais em tamanho ao tamanho da copa e do caule dessa árvore. Então, se você vê uma árvore super alta, a raiz dela tem mais ou menos o mesmo tamanho da terra para baixo. E é isso que a fortalece. É isso que faz a árvore ficar de pé ali no chão e, de alguma maneira, viver anos e anos, algumas espécies até mais que o ser humano. Então, essas raízes que essas árvores têm, é o comparativo que eu gosto de trazer para a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade é essa raiz firme que também nos fortalece, que nos ajuda a estar de pé nesse solo dessa mãe terra, vivendo a nossa vida, os nossos projetos, construindo as nossas famílias. Honrar as nossas raízes não quer dizer fazer tudo que as nossas raízes fizeram, seguir a vida exatamente igual o que as nossas ancestrais fizeram, mas quer dizer honrar e respeitar essas raízes, reconhecer o lugar dessas raízes na nossa vida e decidir a partir daí para onde a gente quer seguir, porque a gente tem um fortalecimento, tem alguém que nos compreende e que nos ampara para seguir. E isso nos ajuda a ampliar essas asas, ou se você quiser chamar os seus galhos, assim como são as árvores. Então, honrar as raízes é o primeiro ponto do poder ancestral que eu gosto muito de trazer para as mulheres que seguem comigo. Honrar suas raízes. Trazer mesmo, às vezes, até para o papel. Anotar quem são essas pessoas, quem são essas mulheres, qual foi a contribuição que elas deixaram, quais as dores
que elas passaram e como isso de alguma maneira influenciou a sua vida e como você quer seguir diferente disso e como você não quer repetir aquele determinado padrão, mas reconhecer, honrar e até orar, mandar as suas boas energias para essas ancestrais que sim, em energia, estão sempre presentes na nossa família, na nossa vida, nas nossas crenças, naquelas coisas que a gente pensa no nosso dia a dia. Então, olhar para essas mulheres e homens, se fizer sentido para você, é algo que nos fortalece. E aí, falando de poder ancestral, além das pessoas, é importante trazer também o poder das sabedorias, os saberes que esses ancestrais construíram e que nos colocaram aqui. Então, esses saberes muitas vezes passam por diversas áreas, desde a área de conhecimentos, a área de saúde, as ciências, as exatas, a sua vida pessoal aí, como você vê o seu corpo e a sua sexualidade, por exemplo, como você vê o seu feminino, como você enxerga a sua família. É muito importante saber que tudo isso foi construído por ancestrais. Todos que vieram antes de nós, sejam da sua família ou não, são seus ancestrais. De alguma maneira ajudaram a construir essa comunidade gigante que é o planeta Terra, no qual a gente vive. Mesmo civilizações que talvez você nunca tenha visitado, talvez você nunca foi a Portugal, por exemplo, mas os ancestrais portugueses, de alguma maneira, chegaram aqui e influenciaram a vida que você vive hoje. Talvez você nunca tenha ido aos Estados Unidos, mas muito da cultura deles e da cultura ancestral deles perpassa aquilo que você vivencia hoje. Trazendo para o sagrado feminino muito da cultura andina, da cultura dos povos originários de toda a América Latina, reflete e muito nas práticas femininas que a gente reproduz hoje de forma saudável, equilibrando para o nosso emocional. Então, quando a gente amplia essa teia da ancestralidade, a gente já sai um pouco dessa ancestralidade familiar, de quem foi percursor seu na sua família, e amplia para essa comunidade. Quais as comunidades que de alguma maneira influenciaram quem você é hoje e como você age hoje? O que essas comunidades trouxeram mais de perto para que você aprendesse e para que você implementasse aí na sua vida? E será que você está realmente escolhendo vivenciar isso? Ou você está só levando o bonde de acordo com a caravana que vai passando? É preciso presença para pensar em todos esses detalhes. Tem uma frase muito impactante que eu gosto, que é da Mandala Lunai, que diz assim: a Terra é um raro poema cósmico escrito por seres ancestrais. Isso porque essa ancestralidade, ela desenvolveu sistemas que sustentam toda a nossa vida. Como eu disse, conhecimentos que passam por diversas áreas de conhecimento. A nossa cultura, por exemplo, ela foi construída com base nesses povos que eu comentei agora, incluindo aí os portugueses, os povos originários desta terra, os povos de África que vieram para cá sendo escravizados, mas construíram esse novo povo e são a base do povo que nós somos hoje. E a sabedoria antiga, unida àquilo que a gente descobre hoje, àquilo que a gente estuda hoje, é o que mantém a vida, é o que mantém esse poema cósmico que é a Terra. Honrar esses ancestrais, repito mais uma vez, sem necessariamente copiar o que eles fizeram ou viver o que eles viveram, mas sim construindo coisas novas, porque as descobertas de agora, somadas a todos esses saberes ancestrais, vão fazer uma grande diferença para o que a gente quer deixar de legado. E aí vem uma reflexão muito importante. O que é que você está construindo hoje e que você vai deixar de legado para as próximas gerações? Porque você vai ser ancestral de alguém. Ainda que você não tenha filhos e não queira ter filhos, você vai ser ancestral de alguém. Na sua família você pode ter sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, pessoas que lá na frente vão construir a sua árvore genealógica e pensar, olha, essa mulher fez parte da minha jornada. E o que você vai deixar de legado para essa pessoa que lá na frente vai pensar e refletir sobre quem foi você? Para a comunidade em geral, o que você vai deixar de legado ancestral para essa geração que vem posterior a você na sua comunidade? Qual é a diferença que você está plantando nesse mundo e deixando para essa pessoa? Nossa presença individual é como um sopro diante do universo. A gente sabe que a nossa vida terrena ela é muito curta diante da vastidão que o universo é imenso, incomensurável. Mas tudo que a gente faz aqui é um grãozinho de areia. E sem esse grãozinho de areia, aquela praia imensa, ela não existe. Assim como o universo também não existiria e o nosso planeta Terra também não existiria. Então você é um grãozinho de areia, ligado por um fio invisível a diversos outros e você vai deixar um legado. Na verdade, você já está construindo esse legado.
A questão maior é, você está construindo este legado com consciência, trazendo presença para esse seu dia a dia e sabendo que é isso efetivamente que você quer deixar? Ou mais uma vez, está deixando as águas te levarem, a vida te levar, sem pensar muito no que você está deixando. Fato é que o que você plantar vai ficar aqui para as próximas gerações. Então é importante pensar sobre isso a todo instante. Primeiro, para que você seja feliz nesse hoje. Viva a sua existência potente feminina no hoje para você. E depois, alcance de forma poderosa, e aí eu trago aqui para o nosso feminino, especialmente levando esse exemplo poderoso para as meninas da próxima geração. Isso é muito importante, porque as gerações anteriores às nossas sofreram muito com as questões do feminino, né? Eram mulheres que eram ainda, de alguma maneira, os pets aqui estão fazendo uma festa, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, mas vamos seguir com o nosso encontro ao vivo sim, nada vai impedir. Então, essas mulheres da geração passada, elas tiveram muitos sofrimentos, muitos traumas, lutaram para construir alguns direitos que a gente tem hoje. E o que a gente vai fazer com isso? Como eu vou mudar essa realidade também para as meninas que virão depois? Então, quando você ressignifica essa energia feminina em você, quando você ressignifica os seus relacionamentos, a sua relação com a sua mãe, com a sua avó, a sua relação com seu pai, com seus ancestrais, quando você ressignifica isso, você está também autorizando essas meninas que vêm depois a construir coisas como você. Quando você se torna uma empreendedora de sucesso, quando você se torna a mãe maravilhosa que você sempre sonhou ser, quando você tem realizada a sua profissão que você sempre sonhou e tem o seu diploma em mãos, quando você impacta pessoas por meio do seu trabalho, você está autorizando as meninas do futuro a fazerem isso também. Porque nós tivemos um exemplo também de uma geração muito batalhadora, de uma geração que traz muito sofrimento, e nós estamos construindo aquilo que a gente pode. Então, como a gente pode deixar esse legado de uma forma até mais leve para essa geração que está chegando agora? Pensar no poder ancestral é pensar também sobre construção, sobre o que você está fazendo hoje que vai impactar vidas no futuro, tanto dos que são próximos a você, quanto desses que estão ao seu redor, na sua comunidade. E aí pensar no que essas mulheres construíram, né, antes de nós. O que seus ancestrais faziam? Por exemplo, para se fortalecer. Como era a relação dentro da sua família? Como essas mulheres se encontravam? Como elas trocavam os saberes delas? Como isso acontecia? Quase toda família tem uma receita que é a receita da família. E essas ancestrais trocavam isso nos seus momentos de amor, de acolhimento. E muitas vezes a nossa geração não valoriza tanto, porque está cá fora, nessa luta, nessa batalha, para construir uma nova história. E isso é muito válido. Mas por que não honrar também esses exemplos que a nossa família traz e que de alguma maneira foram colo, foram aconchego para a gente em outros momentos? Por outro lado também, quais são as dores que essas ancestrais traziam? É muito importante colocar clareza, colocar luz sobre essas dores, porque essas dores de alguma maneira impactam você. Então, se você cresceu e ouviu o tempo inteiro que a sua avó, por exemplo, passou por uma situação muito difícil, foi muitas vezes abandonada pelo seu avô, tinha filhos pequenos para criar, precisou trabalhar de diversas maneiras, não se casou mais, sofreu por um longo tempo, muitas vezes veio a falecer de desgosto por conta de toda essa situação, os filhos às vezes foram soltos no mundo, em lugares diferentes, perderam contato. Uma pessoa que cresce conhecendo essa história, esse fato fica registrado na história dela também. E alguma crença fica enraizada ali para que ela possa seguir. Da mesma maneira, as histórias positivas. Se você recebe uma história positiva na sua família, isso também se enraiza ali como uma crença. Aí já uma crença positiva. Então, olhar para essas dores dessas ancestrais é também um poder. O poder de dar o amor que talvez faltou para elas, dar energeticamente, já que não estão mais aqui, mas o poder também de decidir seguir de forma diferente. E isso é possível e é muito palpável. Levando para a nossa ancestralidade coletiva, para esse inconsciente coletivo que a gente vive, as dores também ficam muitas vezes. Muitas histórias que a gente ouve de mulheres que foram de alguma maneira abusadas, de alguma maneira foram feridas e violentadas, essas histórias muitas vezes ficam também no nosso inconsciente coletivo ancestral. Então é importante olhar para isso, lutar para que isso mude, mas também ressignificar para que haja leveza e amorosidade no seu dia a dia. Da mesma maneira, a forma como você vê o seu corpo, o seu feminino, o seu ciclo menstrual, a sua sexualidade. Como essas mulheres da geração passada viam cada um desses temas, como elas vivenciavam isso. Muitas vezes, como vivenciaram isso
diante de você, enquanto criança que estava ali sendo formada. Ressignificar aquilo que você ouvia faz parte também do seu poder ancestral. Saber que o que é delas fica com elas e você pode seguir adiante. Então, é isso que a gente traz aqui no Meu Sagrado. Olhar para esse feminino de um olhar poderoso e potente, sabendo o que a gente pode fazer diferente e o que a gente quer fazer igual, porque sim, a gente também pode repetir aquilo que fizer sentido. Esses saberes ancestrais, eles vêm sendo cada vez mais abordados pelo sagrado feminino, pelas práticas que são holísticas e trazem no comparativo o físico e o energético, e para o nosso bem viver, isso tem sido ampliado cada vez mais. Então, aprofundar esse tema é algo que vai te fortalecer com certeza. Por hora, o que eu já deixo aqui é que você trabalhe isso. Olhe especificamente as dores dessa família que você ouviu enquanto criança, enquanto adolescente, e veja se esses padrões de alguma maneira estão vindo para a sua vida no dia de hoje. Olha também os exemplos positivos, traz esses exemplos positivos como arquétipos potentes para a sua vida e veja que existiu também o bem em toda essa formação. Esses 2 exercícios já vão ser super potentes. Aqui no Meu Sagrado, as nossas mentorias estão sempre ligadas a esse poder ancestral. Seja para curar e ressignificar, seja para a gente seguir de uma forma diferente, tendo a consciência de que não é possível, de maneira alguma, ancorar aquilo que estava ali, mas sabendo que existiu, que faz parte dessas raízes que eu falei no começo, que é a raiz que sustenta a sua árvore, o seu tronco forte, que está aí, no aqui e agora, na mulher que você está sendo e na mulher que você vai deixar de exemplo para tantas gerações que vão chegar e que vão te honrar também da mesma maneira. Vão escolher fazer coisas diferentes de você, mas vão certamente pegar os seus bons exemplos e levar adiante. Então, que você que está aí assistindo, seja ao vivo, seja na nossa gravação, possa ser cada vez mais essa mulher livre, essa pessoa livre, que deixa bons exemplos, que vive a sua vida de forma tão plena e se torna, só por isso, já um grande exemplo para essas meninas que serão suas descendentes no futuro. Essa é a contribuição sobre o nosso poder ancestral que eu quero deixar hoje nesse nosso encontro especial, que vai acontecer toda quarta-feira ao meio-dia, foi o horário mais votado aqui no perfil. É uma honra a escuta de vocês, eu agradeço imensamente e aproveito também esse momento para convidá-las a participar de um projeto que eu venho fazendo, que é trazer para mais perto essas mulheres da comunidade. Eu quero conhecer cada vez mais os desafios que vocês trazem aqui, então que vocês possam participar das caixinhas, responder no direct sempre que precisarem de algo, para que nessa troca eu possa construir aqui os conteúdos que você precisa, que de alguma forma vai impactar a sua vida positivamente, e através dessas trocas também muitos presentes chegarão, como as sessões exclusivas, gratuitas, que eu ofertei na semana passada, e outras virão, então fiquem atentas aqui, que logo logo teremos essas novidades, e vai ser um prazer receber vocês. Gratidão imensa pela escuta, esse encontro fica gravado na nossa aba dos vídeos, vocês são sempre muito bem-vindas aqui, e deixem as suas dúvidas nos comentários desse vídeo, e aí eu vou poder responder na nossa próxima live, que é na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Que você tenha uma tarde super energizada, com muita paz, luz e muito amor e acolhimento feminino aí. Porque as suas ancestrais também estão aí promovendo isso. Promovendo um colo energético toda vez que você precisar e não encontrar fisicamente. Conte sempre com elas. Um beijo em todas e a gente se vê em breve.